Amados, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Marcas de Amor. E hoje nós estamos aqui com um casal maravilhoso e uma pastora também abençoada. E aqui do meu lado, eu estou aqui com a pastora Erbene Barroso, uma mulher de Deus. Amém. Eu gostaria que a senhora fizesse as suas primeiras saudações, minha pastora. Boa tarde a todos. É um prazer imenso. Boa tarde, não só para os que estão aqui, mas para todos que estão assistindo, ouvindo esse programa, esse momento maravilhoso. E é um prazer estar aqui com vocês. Glória a Deus. Foi uma bênção recebida de Deus. Eu estar aqui foi uma vitória para mim. Na semana passada, quero logo adiantar para vocês, eu estava assistindo esse programa pela primeira vez. Eu senti o desejo no coração de estar aqui. Oh, aleluia. E aí, no domingo, o profeta da casa da Getsemane, pastor Paulo, profetizou que muitos teriam surpresas, mensagens. E aí eu, no trabalho, olhei meu celular e disse, eu recebi a profecia. E eu sei que Deus vai me abençoar. Mas enquanto eu olhava o celular, eu não vi nada, nenhuma mensagem, nada. Eu disse, meu Deus, será que a surpresa vai chegar? Quando eu saí do trabalho, 11h30, lá estava a mensagem da irmã Luciana, para a glória de Deus. Glória. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento. Seja muito bem-vinda, viu? Erbene, pastora, mulher de Deus, de fé. Amém. Muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, é uma bênção, uma vitória, na Glória a verdade, Deus. estarmos aqui. Muito obrigada, tá? Amém. E do outro lado, esse casal que já esteve conosco em um momento, né, num dos nossos episódios, o pastor Amém. Diniz, homem de Glória a Deus, Deus. e a nossa pastora, a nossa missionária, pastora também, porque Também, cuida, né? exatamente. Rutinha para os íntimos. Glória. Seja muito bem-vinda. Amém. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai se fazer presente, já está presente, né? Sim. E vai falar com os nossos telespectadores. Amém. Amém. Pastor, Amém. Que Deus venha abençoar de uma maneira grandiosa a todos que estão ao alcance da programação, sejam edificados. E para nós é uma honra, né? Podemos se sentir instrumentos de Deus, né? Para participar de mais uma vez desse podcast abençoado. Marcas de vida, né? Marcas de amor. Marcas de amor. Esqueceu do que marca a amor. vida. De vida, É né? verdade. Marcas de amor. Deus abençoe grandemente a cada um de nós. E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Andrew, pela sua gentileza. Muito obrigada por tudo que está cuidando de nós, né? Porque o reino precisa. O podcast é uma ferramenta que nós temos. Amém. E a gente Amém. pede que você já compartilhe já com seu amigo, para alguém que está precisando, um casal, ou uma irmã, ou um irmão que está precisando ouvir essa palavra. Essa palavra nós não estamos aqui brincando de fazer, nós estamos fazendo a obra. Se Jesus estivesse hoje aqui, com certeza ele teria um podcast para fazer, para falar do amor dele. Então, nós estamos cumprindo o ID de Jesus através do podcast. Amém. Seja muito, muito bem-vindo você que está aqui conosco. E fique conosco até o final. Amém? E eu gostaria Amém. de começar falando, pastor, a gente está chegando Sim. à Páscoa, né? Sim. Hoje é sexta-feira, no caso. Eu gostaria de perguntar para o senhor como que nós devemos viver nessa Páscoa, realmente, assim. Muito bem. Então, O que representa Sim. espiritualmente a Páscoa? A Páscoa, ela é a Páscoa bíblica, né? Ela significa passagem, na verdade, né? Vem do hebraico pechar, que é passar por cima, né? Então, no Antigo Testamento, a Páscoa ela era comemorada, foi comemorada celebrando a saída do povo, né? Do povo hebreu da escravidão. Sim. Então, eles foram ali libertos por Deus, recebendo as instruções para que, quando o anjo da morte passasse pelas portas dos israelitas, tivesse a marca do sangue do cordeiro. E aí os primogênitos dos
israelitas não seriam atingidos pela morte. Já na nossa realidade, na nova aliança, como nós devemos celebrar, vivenciar esse momento tão importante da igreja cristã na terra? É celebrar a ressurreição e a vitória de Cristo, porque ele venceu tanto a morte quanto o pecado. E isso significa muito grande, tem um significado muito grande para nós cristãos, né? No contexto atual, e o significado para nós. Então, essa Páscoa judaica no Antigo, ela celebra a escravidão a egípcia, saindo da escravidão, o povo estava sendo liberto do jugo de Faraó, né, do Egito, e agora nós trazemos para a nossa vida nova, vida em Cristo. Tudo isso é uma vivência real, vai bem além de um chocolate, né? Vai muito além de um comércio, de um presente. É algo bem mais especial e superior e sobrenatural que a gente possa vivenciar nesses dias de comemoração, que significa a morte e a ressurreição do nosso Salvador, o Cordeiro Pascal, que veio tirar o pecado do mundo. Nós celebramos assim, com Jesus sendo o novo Cordeiro imolado, trazendo vida a cada um de nós, e cujo significado é libertação dos nossos pecados, pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Essa é a nossa Páscoa, celebrando a vitória de Cristo na cruz, que venceu a morte e venceu o pecado. Muito bem, o nosso pastor, maior presente, né? Isso. Que foi o Filho de Deus. É verdade. Essa lição da escola dominical, ela frisou bastante o Pai, o Filho, né? Isso. E o Espírito Santo. E como viver, Rutinha, missionária Rutinha, a essência da Páscoa no dia a dia? Porque muitas pessoas pensam, a Páscoa é só agora. Não, né? A Páscoa é todo dia. Jesus precisa ressuscitar todos os dias nas nossas vidas, né? E a gente, às vezes, a gente pensa que a gente tem que se santificar só na Semana Santa. Isso. E não é isso. Jesus nos ensinou a estar todo tempo, em comunhão, em santificação, em oração, em paz, né? Isso mesmo. Uns com os outros, porque a gente só faz, às vezes, as pazes quando tem no Natal, quando é uma data festiva, que vai assim, né? Vamos dizer assim, nos tornar mais santo. Mas não. A gente tem que ser santo todos os dias, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Isso mesmo. Então, não é só na Semana Santa. O interessante é que nós temos aqui uma equação, né? Uma proporção, que a Páscoa judaica, ela está para a Santa Ceia, que nós celebramos todos os meses, assim como a circuncisão está para o batismo. Então nós celebramos a Páscoa todos os meses, todos os dias, participando do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados ali no pão e no suco de uva. Antigamente, quando a gente ia tomar Santa Ceia, os nossos pastores, a semana da ceia, né? Hoje a gente tem mais um entendimento melhor, que nós temos Jesus todos os dias. Então, todos os dias nós devemos nos guardar, nos santificar. Isso mesmo. Né? Normalmente, as igrejas hoje, elas colocam nas suas agendas vigílias, consagrações, especialmente na Semana da Santa Ceia. Né? Até mesmo para animar o povo a se santificar. Dá aquele devido valor da Santa Ceia, que não é algo qualquer, algo corriqueiro. É uma ordenança. Né? O Senhor nos chama à santidade, a celebrar a vida do Senhor, porque Ele não está mais na cruz, né? Ele venceu e vive para sempre. Isso mesmo. Vamos cantar um louvor? Vamos. Vamos lá, então. A gente estava ensaiando não, né? Assim, cantando nas nossas viagens missionárias, nos rios. Isso, nos ribeirinhos. E nos ribeirinhos. Nos ramais. Queremos até agradecer. A gente fica se atualizando aí na cultura, na culinária,
né, no clima da região. Então, a vida do missionário ele é uma vida de adaptação contínua. Então, aonde o missionário chega, ele precisa se adaptar exatamente para que o objetivo seja cumprido. Amém. Que é atingir as almas, ganhar as almas para o Senhor Jesus, da forma que elas estão, para que, passando pelo processo da transformação do Evangelho, a gente possa ter o êxito na nossa missão. Glória a Deus. E aí, a gente estava cantando esse hino dentro de uma canoa. E hoje, né, falando de Jesus... Nós chamamos catraia, né? Da catraia, uma rabeta. Também de fala. Canoa, catraia, uma rabeta, né? Pedindo Então, a Deus para não chover, porque é benção. E aí nós estávamos louvando. Louvando, não tinha violão, mas nós estávamos louvando ao Senhor. E esse hino fala muito conosco, porque é um aprendizado, né? Jesus ensinando para a gente. No dia que ele estava dando a última ceia, ele cantou um hino. Isso. Mesmo sentindo um gostinho da morte. Nas vésperas, né? Nas vésperas, ele cantou. Nos dá a lição, né? De que a gente tem que louvar mesmo na angústia, em momentos amargos. Isso. Porque é muito fácil, né, missionária, a gente louvar a Deus em momentos bons, enquanto o Senhor nos chama a louvarmos a Ele em tempo, fora de tempo, em qualquer circunstância, porque nós louvamos a Ele, não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Amém. E Ele sendo Deus, é um Deus imutável, e mediante o nosso louvor, Ele faz coisas grandes. Aleluia. Qual foi a canção que ele cantou quando aquele monte subiu? Foi naquele dia que o gosto da morte seu paladar sentiu. O que faz alguém, sabendo que vai morrer, cantar um hino de louvor? Esse é Jesus que até antes da morte algo precioso ensinou. Glória a Deus. Canta faz bem, alivia a dor. Canta alto ou baixinho, acompanhado ou sozinho, cante ao Senhor. Você não tem noção de tudo que aconteceu enquanto você cantava, o céu se movimentava e o reforço desceu. Aleluia. Glória a Deus. Canta faz bem, aliviador, aliviador. Canta alto ou baixinho, acompanhado ou sozinho, cante ao Senhor. Você não tem noção de tudo que aconteceu enquanto você cantava, o céu se movimentava e o reforço desceu. Enquanto você cantava, o céu se movimentava e o reforço desceu. Enquanto você cantava, o céu se movimentava e o reforço desceu. Aleluia. Aleluia. Que lindo. Eu não Maravilhoso. conhecia esse louvor, mas é muito lindo. bonito. Samuel Mariano, quem quiser escutar aí. Com a filha dele. Com a filha Um dele. louvor maravilhoso. Que lindo. Ontem nós tivemos, sábado, né? Nós tivemos uma festa. Sábado não, foi terça, né? Terça. Nós tivemos uma festa linda das irmãs e eu tô rouca de tanto cantar. Glória a Deus. Diz a Amém. Bíblia, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. E agora eu gostaria de falar com a Herbene sobre a igreja, né, Herbene? A pastora Herbene Barroso, aquilo que Deus confiou nas suas mãos e na do seu esposo, o pastor Paulo. Eu gostaria de saber como nasceu o seu ministério pentecostal Getsemane.
É uma história assim bem longa, mas eu Pode vou simplificar? simplificar ao máximo. Deus nos abençoou. A bênção maior na nossa vida aconteceu quando realmente aceitamos Cristo, né? Conhecemos a Jesus. Primeiro meus filhos, depois eu, e aí ele ficou aquele durão. E aí Sim. Deus pegou ele de uma forma que a igreja inteira, no dia que ele aceitou Cristo, a igreja inteira vibrou. Vibrou mesmo, para a glória de Deus. E aí nós éramos da igreja do Evangelho Quadrangular. E Deus começou a agir na nossa vida, principalmente na dele. Ele começou a ser muito usado por Deus. E Deus foi colocando aquele amor no nosso coração cada dia mais volumoso. Eu sempre intercedendo. Eu era diaconisa, tesoureira e líder de célula, para a glória de Deus. E limpava a igreja nos cultos, antes dos cultos, e ele sempre estava me auxiliando, carregando a água, fazendo algo. E aí chegou o dia que Deus disse, a hora de vocês chegou, e aí a gente teve que sair. Acontece algo que você sai daquele ministério que você está, né? Você acha que está firmado ali na rocha, que aquele ministério vai ser sempre na sua vida, mas aí Deus tem outros caminhos. E aí foi quando nós começamos a trilhar outros caminhos. Saímos da quadrangular e fomos visitar várias igrejas. Várias igrejas. E aí nós sentimos no coração de ficar na igreja Peniel. Na época era o pastor Luiz. A igreja Peniel também ali no Telégrafo. Mas nós tínhamos ainda a célula, que nós éramos líderes, eu e ele. O casal liderava uma célula e o casal da casa pediu, assim, com muito carinho, que a gente não saísse de lá, não largasse aquela célula. E nós continuamos indo para Peniel, e aí aconteceu um movimento tão grande naquela época, um movimento assim, digamos, de oposição e acusações contra o pastor na época da Peniel. E aí ele resolveu entregar tudo e saiu, e nós convidamos ele para estar conosco na célula onde a gente estava liderando. E ali eram praticamente 2 ministérios. Olha só, que bênção, né? Deus faz do jeito que ele quer, né, as coisas. Exatamente. E aí o que aconteceu? Deus entregou aquele ministério para o meu esposo. E aí ele estava dividindo com outra pessoa. Todas as tardes ele sentia dores terríveis, febre. E um dia desses aí Deus me usou para falar para ele. Eu disse, sabe o que está acontecendo, homem, na tua vida? Deus te entregou algo tremendo e você está dividindo com outro. Essa obra é para você. E aí ele foi parar no hospital. E foi descoberto que ele tinha pedra na vesícula. Foi algo assim terrível que aconteceu. Ele fez cirurgia e tudo. E aí, com 8 dias que ele estava cirurgiado, ele subiu a laje, que era numa laje, essa célula, na frente da igreja Getsemane hoje. Era na casa do João Gonçalves, o antigo comercial Gonçalves lá do Telégrafo. E aí ele subiu a escada dessa laje e foi pregar. E a unção de Deus veio sobre ele, ele pulava, ele rodava, e o irmão dizia, pastor, cuidado, o senhor está cirurgiado, e ele na unção tremenda. E a partir dali, Deus foi usando ele cada vez mais. Mas aí, eles tiveram que se separar. Pastor Luiz e o pastor Paulo, que na época ainda não era pastor Paulo, era apenas irmão Paulo. E aí o que aconteceu? Dali nasceu 2 ministérios. A igreja, Ministério Pentecostal Getsemane, e a igreja Canaã. Olha só que bênção. Lá no Cruzeiro, no Cruzeirão, no bairro do Cruzeirão. Ele vendeu ali e voltou para Belo Horizonte. Ali agora é uma igreja da Assembleia de Deus. Olha lá. só. É da Assembleia de Deus, é uma igreja da Assembleia de Deus.
E aí nós continuamos, para a glória de Deus, o nosso ministério. Procuramos terreno e não tinha onde comprar de maneira nenhuma, no telégrafo não tinha de maneira nenhuma. E o irmão chegou para mim e disse: irmã Herbene, se a gente não encontrar terreno, a senhora tem coragem de derrubar sua casa para a gente fazer a igreja? Eu disse: na hora, tenho sim. Eu derrubo a minha casa. E aí ele falou com meu esposo também, ele disse: eu concordo. Nós derrubaremos a nossa casa para fazer a igreja. Mas aí nesse tempo, eles saíram e a gente ficou. E o que aconteceu? O dono do prédio, da laje que a gente fazia os cultos, que começou apenas com 20 pessoas, na segunda célula foi para 40, na terceira já foi para 80, e aí foi aumentando. Chegamos a colocar ali em cima daquela laje 250 pessoas. Eita, glória. Numa área, numa laje. Para a glória de Deus. E aí chegou um dia que o dono, que era irmão, que nós ganhamos ele para Jesus, ele e a família inteira ganhamos para Jesus, para a glória de Deus, o dono da casa. Ele pediu para que a gente procurasse um lugar. E aí nós resolvemos imediatamente derrubar a nossa casa. Derrubamos a nossa casa e eu fiquei morando na cozinha, com meus filhos dormindo lá, em cima do colchão no chão. Vocês já tinham os 4 filhos? Já tínhamos os 4 filhos. Eu já tinha 2 filhos casados, os 2 mais velhos. Sim. E os 2 aí, menores? E os 2 menores que estavam com a gente. Eu e meus 2 filhos, dormindo na cozinha, colchão no chão. Meu filho sofreu até um acidente que foi deitar no colchão e bateu a cabeça, cortou a cabeça. E o meu esposo dormia na garagem, na frente. E nessa garagem dormia um cachorro também. De vez em quando acontecia aquelas coisas do cachorro e lamber ele e tudo mais. Mas nós passamos por tudo isso, glorificando o nome do Senhor, sabendo que Deus estava conosco todos os momentos. Glória a E Deus foi enviando vidas. Começamos a limpar o terreno. A máquina passou lá e, de repente, começou a chegar tijolo, areia, cimento. E ele levantou 9 filhadas de tijolo ali. Fez o piso, o contrapiso. E aí nós não tínhamos como cobrir de maneira nenhuma. Foi muita dificuldade, mas Deus sempre na frente, na direção de tudo, para a glória de Deus. E eu ali como intercessora, missionária, pastores, amigos. Eu dobrava meu joelho todos os dias, vivia em propósito, sempre. E até hoje, para a glória de Deus, eu vivo em propósito. A minha vida é de propósito. Amém. Eu digo sempre, eu não posso parar. A caminhada não pode parar por qualquer coisa que aconteça na minha, na sua vida, nós não podemos parar de maneira nenhuma. Glória porque a Deus. A cruz, ela foi e é o significado de tudo. A redenção da nossa vida foi através do maior sacrifício de Cristo. Muitos olham para a cruz e eles não dão nenhum valor. Mas foi ali onde foi cumprido tudo. Amém. Onde se cumpriu tudo. Nós não merecíamos nada, mas Jesus nos alcançou. Amém. Glória a E Deus. não foi por nada que nós fizemos. Foi pelo que Ele fez na nossa vida. Como eu falei para ela, sempre que eu estou falando do amor de Deus, acontece comigo o choro. Então, assim, tudo que aconteceu na abertura desse ministério, houve muito sofrimento, muita dor, muita lágrima derramada, mas nós continuamos de pé, para a glória de Deus. Deus sempre nos capacitando, Deus sempre estendendo a mão. E aí, quando nós olhávamos e não víamos saída, joelho no chão, pedindo de Deus. Nós nunca saímos de casa para pedir uma folha de papel para a obra de Deus. Nós pedimos para o dono de tudo, para Deus, que nós sabemos que Ele faz, Ele resolve. E quando a gente não viu saída, que não tinha nada para cobrir aquele lugar, o deputado, na época, Josa, ele nos ajudou.
Ele entregou o cartão para o meu esposo, o cartão dele, e disse, vá na loja e compre os metros que precisar para você cobrir essa igreja. Levantamos essa tenda, para a glória de Deus. E daí para frente, só vitória, Amém. lutas, provações, irmã Luciana. Mas Deus ali presente, ele dizia para o meu esposo, ele sempre falava, ele conta, marche. Não olhe para as dificuldades, marche, porque eu sou contigo. Amém. Assim como ele é até hoje, comigo, com você, com cada um de nós. Né? Muitos hoje querem viver ou vivem um evangelho das coisas visíveis, da ótica humana. Mas não é esse o evangelho. Nós temos que viver o evangelho da Bíblia. Né? Olhar para a cruz e saber que dando certo ou não, irmã Luciana, Deus está sempre presente. Glória a Deus. Ele não prometeu conforto para nós, ele prometeu presença. Deus prometeu presença para mim e para você. Estaria conosco. Sempre. E aí eu digo para você que nós vencemos. Amém. Foram grandes lutas, grandes provações, mas maiores foram as vitórias. O que nós passamos, o que meu esposo passou, nesses últimos anos agora, de 2022 até 24, quando ele foi acometido de uma doença terrível, o câncer. Quando a notícia chegou até ele não sentiu nada no momento. Mas dentro do carro, quando ele chegou dentro do carro, ele desabou. Começou a chorar mesmo, a falar com Deus, dizendo por quê, mas Deus disse para ele, para quê? Porque testemunho vivido é testemunho que cura, que sara, que liberta vidas. Amém. Não é? É fácil você contar um testemunho que você não viveu. Mas mais forte é você contar um testemunho que você viveu, vivenciou. Amém. Glória a Deus. E Deus fez uma promessa para o meu esposo. Diante de todas as situações e circunstâncias difíceis que nós vivemos, Deus entregou tantas vitórias e Ele prometeu, quando você sair curado dessa enfermidade, você vai orar em pessoas acometidas dessa enfermidade e elas serão curadas. Glória a Deus. Porque testemunho vivido é mais forte. É verdade. Então foi isso. E esse milagre na vida do meu esposo, como outros milagres que aconteceram na igreja, na nossa vida e na vida dos irmãos na igreja, são resposta de que Deus está conosco, sempre. Dando certo ou errado, irmãos, Deus está sempre conosco. Porque muitas vezes, na hora que você prospera, você diz, é Deus. Quando você é curado, você diz, é Deus. Mas quando dá errado, você diz, Deus não está na causa. Será que o Senhor não está comigo? Mas Ele está, dando certo ou errado. Deus sempre vai estar conosco. Amém? Amém. E aí, diante de tantas vitórias, tudo para a glória de Deus, que eu tenho dobrado meu joelho, que eu tenho feito propósito. O propósito maior que eu fiz foi quando ele foi acometido da doença, que eu me vesti por 7 dias de saco, de pano, pela madrugada. Nem ele sabe disso. Ninguém da igreja, nem meus filhos, ninguém. Eu estou contando isso hoje para a glória de Deus, aqui nesse programa. Glória a Deus. Inédito. Pela madrugada, em frente da minha casa, serenando ou não, chovendo ou não, eu estava lá vestida de pano de saco, orando 7 salmos, que para a glória de Deus, Deus me abençoe, e eu decorei 7 salmos, ouvindo 7 louvores da harpa, e orando, clamando pela vida do meu esposo, pela minha família, por saúde, por cura. Glória a Deus. Um propósito de 7 dias pela madrugada, debaixo de uma mangueira que tem em frente à minha casa. Eles nunca souberam, nem a igreja, ninguém da minha família. É inédito estar contando aqui, para a glória de Deus. Amém. E aí esse propósito se estendeu. Todas as madrugadas durante esses 2 anos, para a glória de Deus, não só pela vida da minha família, por cura, pela vida do meu esposo, mas por toda a igreja, pelo ministério Getsemane. E Deus tem abençoado. Portas abertas, grandemente Deus tem abençoado. Ontem mesmo foi proferido palavras de portas abertas, e hoje mesmo eu já vi resposta para a glória de Deus. Amém. A intercessão, amados irmãos, a adoração, ela tem um poder extraordinário na vida do cristão. Amém. E eu tenho provado, irmã Luciana, irmãos amados,
dessa vitória, dessas vitórias que Deus tem dado. E hoje cedo, notícias de portas abertas para a minha família, para a igreja, para a glória de Deus. Então, assim, eu digo para vocês, o ministério nasceu com dor. Continuou com muitas dores, mas maiores foram e são e serão as vitórias que Deus tem para cada um de nós, para a nossa família, para a Igreja Getsemane, também para a Assembleia de Deus, para cada um irmão que está nos ouvindo, nos assistindo, em nome de Jesus. Eu quero agradecer de coração por esse convite, irmã Luciana. Agradecer aos irmãos da Getsemane, da Igreja Getsemane, e todos os irmãos das igrejas, porque placas, né, isso é coisa da nossa mente. A igreja inteira é o corpo de Cristo. Então, ele é o cabeça. A igreja é do Senhor Jesus, né? Então, eu sempre digo, o que nasce dentro de nós todos os dias, o amor de Deus, o amor de Cristo, isso é vivência espiritual de dia após dia. Promessas que se cumprem nas nossas vidas, para a glória de Deus. Na igreja de Getsemane, intercessão. E eu digo para vocês aqui, eu já fui criticada por estar de joelho dobrado na igreja durante meia hora, enquanto o louvor tocava. Durante ano, até 2 anos. Glória Mas por que tanta oração se nós vivemos pela graça? É verdade. A pessoa criticou e disse, por que a pastora Herbene ora tanto? Se nós já vivemos pela graça, nós já recebemos, Jesus já fez tudo, todo o sacrifício. É verdade. Mas eu Aí continuo dizendo, pra a ter a adoração, É. a adoração, a oração, a intercessão, É, ela traz vitória. Tem um hino que a gente canta, que ele fala assim. Canta Foi aí. que disse. Bota aí só o corinho. A gente pode Vou cantar. oferecer assim. Pode cantar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece teu Deus. Isso. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não, nesse tom não. É isso aí. É isso aí, vamos lá. É nesse- É isso aí, vamos lá. Vou cortar. Não pode ir. Isso. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Aleluia. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Nesse tom. Chegou a hora, tome posse da vida. É tempo de cantar. Eita, Aleluia, glória. Deus. Glória a Deus. E é esse Deus grandioso. E que para nós fechar, servimos. nosso tempo hoje está bem curtinho. E a gente queria ouvir de vocês, né, pastor? Amém. O que seria a Páscoa, desejando para cada um a Páscoa, né? Para os nossos ouvintes, declarando melhor né, para cada um dos nossos ouvintes. Vocês podem Aleluia. falar olhando para aquela câmera ali? Queremos dizer para você, meu amigo e minha amiga, que ele vive, ele ressuscitou. E essa é a maior alegria do ser humano. E saber que nós temos um Deus que é vivo, né? Às vezes a gente pode nos entristecer com alguma coisa, desanimarmos, mas a gente tem que ter a certeza de que ele é real, que ele morreu, sim, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Aleluia. Ele é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Glória a A Deus. palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então você é um vencedor, você é uma vencedora. Viva Aleluia. de cabeça erguida, crendo que o teu Deus é vivo e cuida de você. Páscoa é isso, é viver a vida em Cristo Jesus todos os dias. E que o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua fé e da sua entrega ao Senhor Jesus. Quero agradecer a você, pastora Herbene, pela sua presença. A presença do pastor Diniz, mais uma vez aqui, Amém. da nossa missionária Glória a Deus. Rutinha. Muito Amém. obrigada. É um prazer. Que Deus possa abençoar. A senhora pode falar rapidinho, assim, para as pessoas, os últimos... E aí, eu quero falar para você que está nos ouvindo,
que Deus, ele opera milagre. Você que está me assistindo, Deus, ele opera milagre. Meu esposo, que foi acometido de um câncer, Deus curou ele do câncer, da pressão alta, da diabetes e da ansiedade, para a glória de Deus. Eu vi também outro milagre acontecendo na minha família, para você que está aí, que está sem fé, para a sua fé aumentar. O meu filho teve um ataque cardíaco. O médico que atendeu ele falou que nunca tinha visto alguém chegar, o coração bater 250 por minuto. E para a glória de Deus, ele conseguiu sobreviver. E naquele exato momento que ele estava daquele jeito, eu estava dentro do carro, do nosso carro, de joelho dobrado, clamando e gritando em voz alta, falando para o Senhor: Senhor, o meu filho ainda tem projeto, ainda para terminar na tua obra. E eu sei que o Senhor vai dar vida para ele, muitos anos de vida ainda, porque ele tem algo a fazer e é algo grande na tua obra ainda, em nome de Jesus. Amém. E para a glória de Deus, meu filho está aí, pregando a palavra. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Meu esposo está aí para contar o testemunho de vitória, de milagres. Tenha fé. Interceda, ore, adore. E sempre sirva ao Senhor com amor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Adore e exalte o nome do Senhor todos os dias. Quanto mais você adorar e exaltar o nome do Senhor, servir a Ele com amor, mais bênçãos chegará na sua casa, na sua família e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós queremos agradecer a Deus, desejar feliz Páscoa para você. Páscoa nos lembra de sacrifício. A igreja nos ensina a viver esse propósito todos os dias. Amém. Que essa mensagem alcance o coração de cada um de vocês que estão escutando o programa. E que você viva não apenas uma data, mas um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém. Que o seu relacionamento com Deus seja um estilo de vida todos os dias, como se fosse um amigo, porque Ele é o seu amigo. Nosso muito obrigado. Agradecemos de coração a cada um que está aí do outro lado. E feliz Páscoa. Todos os dias é dia de dizer Amém. Feliz Páscoa. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Amém. Amém.